dia ou boa tarde, não sei bem qual é o horário exato que vocês estão assistindo essa aula, mas vamos lá. Meu nome é Alex Machado, eu sou professor daqui da UFMS, né, do campus de Três Lagoas. Eu sou professor tanto nos cursos da medicina como no curso da enfermagem e também no de ciências biológicas, tá? Quem acompanha já um pouquinho a UME, né, quem acompanha essa parte de saúde e envelhecimento, deve ter assistido, talvez anteriormente, uma aula que eu também falei, uma palestra que eu também falei sobre dengue, né? Mas aquela palestra estava focada muito mais na questão das atitudes, né, contra o mosquito, né? Sabendo que a dengue é uma doença transmitida principalmente por mosquitos, né? Pelo mosquito chamado de Aedes aegypti. Eu foquei muito mais nesse como nos preservar, né? Como fazer o controle, como cuidar dos nossos imóveis, como cuidar ali das nossas casas para evitar a proliferação desse mosquito e evitando a proliferação daquele mosquito, nós também podermos evitar de certa forma a dengue. Mas muitas vezes a gente sente que há uma dificuldade em determinar ou diagnosticar ou diferenciar as doenças que são transmitidas por esse mosquito. Porque esse mosquito, ele não transmite só a dengue, né? A dengue talvez seja a doença mais conhecida, né, e mais amplamente distribuída no Brasil, ou seja, está em todos os lugares do nosso país, né? A dengue, então, ela é mais conhecida, ela tem mais casos, a gente ouve nas notícias, a gente ouve no rádio, a gente sempre está ouvindo falar sobre dengue. Mas nós temos outras duas doenças que foram inseridas no Brasil. O que quer dizer isso? Que foram colocadas no Brasil, foram trazidas ao nosso país, né? Não são doenças nativas aqui do Brasil, que é a Zika e a chikungunya. Então são duas doenças que vieram de fora, né? Possivelmente pessoas infectadas por esses vírus vieram ao nosso país, né? Não uma só, mas algumas pessoas. E aí, como no nosso país temos abundante quantidade do mosquito Aedes aegypti, provavelmente esse mosquito ou os mosquitos se contaminaram, então começaram a ter transmissão interna, né, no nosso país dessas outras duas doenças, que é a Zika e a chikungunya. A Zika ficou bastante conhecida ou bastante falada não tão recentemente, mas por conta, alguns anos atrás, por conta da sua associação com uma condição, né, que era a microcefalia. Não sei se vocês chegaram a acompanhar isso, mas mulheres grávidas, né, que se contaminavam com Zika, as crianças, né, que nasciam dessas mulheres podiam ter uma diminuição do crânio, uma diminuição do cérebro, né, que é chamado de microcefalia, tá? Então há uma diminuição do perímetro ali da cabeça, tá? Isso pode levar a comprometimentos neurológicos, a comprometimentos na questão de intelecto, tá? Então tem uma relação bastante séria aí do Zika, principalmente em mulheres grávidas, né? Mas aí nas outras populações, o que o Zika causa, né? Então, na população em geral, não grávida, né, eles vão causar, tanto a dengue como o Zika como a chikungunya, vão causar doenças bastante semelhantes, conhecidas como doenças febris agudas. Tá? Então, é uma doença causada com febre, tá? De um começo rápido. Mas do que se diferencia? Como eu sei que eu estou com Zika, como eu sei que eu estou com dengue, ou como eu sei que eu estou com chikungunya, né? No nosso município,
recentemente eu estive olhando lá nos dados da vigilância epidemiológica, nós temos descrição de casos de chikungunya, tá? Porém, pelo que eu observei, os dados de chikungunya, os casos de chikungunya são, a gente fala que não do município, são pessoas que vieram de outros municípios, né? Então a gente fala que então são casos autóctones, né? São casos de fora, então são pessoas que vieram ao nosso município e que eventualmente estavam já infectados e foram diagnosticados aqui. Mas o fato de nós termos a circulação de pessoas infectadas pode propiciar que mosquitos, né, daqui também se contaminem e a doença possa então começar a circular no nosso mais livremente, né, no nosso município. Já Zika, eu não encontrei os dados, né, de Zika aqui do município, então eu não sei dizer exatamente se nós temos ou não casos de Zika no município de Três Lagoas, mas no Brasil nós temos casos de Zika. E como eu disse, as pessoas podem, né, estar doentes e viajarem a outros municípios. E nisso ela está carregando a doença, né? E se ela está carregando a doença, eventualmente algum mosquito pode picar e pode então começar a ter a transmissão ali naquele região, naquele município daquela doença, tá? Nós sempre temos que lembrar que nosso município, aqui no caso Três Lagoas, mas também outros municípios que nós temos aqui, tanto no interior do estado de São Paulo, como no Mato Grosso do Sul, né? Eu sei que a aula da UME pode ser escutada, pode ser avaliada aí, né? Lida não, escutada, né? Por pessoas de outros municípios também, mas muitos dos nossos municípios do nosso estado, mesmo daqui do interior de São Paulo, são municípios que têm fluxo muito grande de pessoas que vêm e vão, ou seja, uma atividade muito grande de pessoas que às vezes não residem no município, mas passam períodos, né, seja por trabalho, seja porque precisam se deslocar através desses municípios para alguma atividade, seja econômica, seja turística, seja de qualquer outro vínculo. Então eles passam muitas vezes por nosso município e pessoas eventualmente poderiam estar contaminadas com dengue, ou com zika, ou com chikungunya, e também, né, levar a essa transmissão. Então, uma coisa importante de lembrar, eu queria já deixar claro aqui no começo, não há transmissão entre pessoas. Zika tem uma transmissão sexual lá que a gente não precisamos focar tanto agora, porque é mais em outro sentido, assim, mas quando nós pensamos na gestante e tudo mais, mas a transmissão basicamente pelo mosquito. Então, não é que o fato de eu ter uma pessoa infectada aqui vai encostar em outra pessoa que vai transmitir. Não é isso. O que vai acontecer, o que pode acontecer é que a pessoa tendo o vírus lá no seu corpo, o mosquito pode picar e agora ele se tornar contaminado, né? E aí transmitir para outras pessoas, tá? Então, nós vamos fazer essa diferenciação aí entre dengue, zika e chikungunya e suas implicações na saúde da melhor idade. Então, quem são os vírus, né, causadores dessas doenças? Dentro da dengue, nós temos 4 vírus diferentes, o dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4, tá? Recentemente tem se falado bastante sobre a inserção, ou seja, a ativação do vírus dengue 3 aqui no município e em algumas outras regiões, tá? E esses vírus, né, da dengue, são 4 sorotipos diferentes, né? Apesar de serem diferentes
sorotipicamente, ou seja, imunologicamente eles são diferentes, mas eles causam a mesma doença, né? Causam o mesmo quadro de doença que é a dengue. Nós, dentro de chikungunya e zika, nós temos basicamente um grande sorogrupo, tá? Alguns estudos sugerem divisões de grupos, mas não tem tanta importância para nós nesse quesito aqui dessa aula, tá? Então são 3 vírus diferentes que são transmitidos pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. E quem é o Aedes aegypti? O Aedes aegypti é um mosquito, tá? Que, como outros mosquitos, precisam do sangue, né, de mamíferos, né, para completarem seu ciclo de reprodução. Por quê? Porque no nosso sangue nós temos uma proteína chamada de albumina que o mosquito precisa para fazer a maturação dos seus ovos. Então a fêmea, sempre é a fêmea que faz, né, que pica e consome o sangue, tá? Os machos não fazem, não consomem sangue, eles consomem seiva de planta, mas as fêmeas são elas as que precisam então do sangue, as fêmeas de Aedes aegypti, tá? Então nós temos basicamente 2 grandes grupos assim de mosquitos que nós entramos em contato ou vemos todos os dias ali perto das nossas casas, perto dos nossos lares. Nós temos o Aedes aegypti e um outro grupo que é formado pelo mosquito chamado de Culex. Nós temos vários tipos de Culex, um deles é o Culex quinquefasciatus, tá? Mas como eles se diferenciam? Bom, o Aedes aegypti, ele tem essa característica de ter uma cor mais escura, tá? Então, ele tem no seu corpo ali, na sua cabeça, tórax e abdômen, uma cor mais escura, tá? E manchas brancas em toda a região do corpo e patas, tá? Já o Culex, que é o pernilongo comum, né? Ele tem uma cor mais amarronzada, mais acastanhada, tá? E não possui manchas no corpo. Os mosquitos Aedes, eles são ligeiramente menores, medem de 4 a 6 milímetros, e o Culex é um pouquinho maior, podendo chegar até 10 milímetros de tamanho, tá? Os Aedes têm preferências ou hábitos mais diurnos, sendo mais ativos no período da manhã, ali ao amanhecer, e no período da tarde ao entardecer. Isso não quer dizer que ele não pique, né? Que ele não faça a sucção ali do sangue em outros horários do dia, mas a gente sabe que eles estão mais ativos nesses 2 períodos, diferente do Culex, que é o pernilongo comum, que ele tem um hábito mais noturno, tá? Os mosquitos do gênero Aedes, eles se procriam em água limpa e vão depositar ali seus ovos, que são ovos geralmente escuros, tá? São bem pequenos, aqui a figura está bem aumentada, tá? São bem pequenos e muitas vezes a gente não consegue perceber muito bem. Por isso que é importante sempre remover as águas paradas, recipientes de água parada, limpar bem esses recipientes, porque os ovos podem ficar lá e eles duram muito tempo secos, até ter contato com a água novamente para poderem eclodir e gerar as larvas que vão gerar os novos mosquitos. Então sempre é importante cuidar. Já os mosquitos do gênero Culex, eles podem se procriar em água suja, mesmo com matéria orgânica, tá? E os ovos são um pouquinho diferentes dos ovos do Aedes, porque eles são mais claros, tá? São mais acastanhados ou mais esbranquiçados. E uma curiosidade é que aquele barulhinho que a gente ouve, né, aquele zunido que a gente ouve às vezes nos mosquitos, ele é mais comum no Culex, tá? O movimento ali das asas dele e do corpo, eles geram
esse barulho que é audível para o ser humano. Já o movimento das asas e do corpo do Aedes é muito baixo, muito inaudível, ou seja, o ser humano não consegue escutar. Então, quando você escutar aquele barulhinho, aquele zunido, assim, provavelmente não é um Aedes, é um Culex, tá? Bom, e a dengue? Como é que tá a dengue no Brasil? O Brasil é um dos países do mundo aonde basicamente todos os estados ou todas as regiões do país têm casos de dengue. Quando nós vamos olhar lá para o nosso estado, Mato Grosso do Sul, né, nós vemos uma alta incidência de dengue, tá? Uma alta incidência, 700 casos para cada 100 mil habitantes, tá? Então é uma incidência bastante grande. Então aqui está uma classificação ó, do Distrito Federal, Minas Gerais, né, em vermelho os estados com maior quantidade ou com maior incidência, até o de menor incidência aqui, que nesse caso aqui é o Maranhão, tá? Então nós estamos em um estado com ampla, né, incidência de dengue. E vocês veem isso, né? Vocês escutam no rádio, às vezes na televisão, falar, esse ano nós já, né, apesar de nós estarmos no fim de fevereiro, nós tivemos já tantos casos de dengue. Ou esse ano batemos recorde novamente nos casos de dengue. Ou, às vezes, notícias, os hospitais, os postos de saúde estão lotados, abarrotados de pessoas contaminadas, de pessoas com dengue, né? Então é uma doença que é bastante distribuída. E não só no estado do Mato Grosso do Sul, a gente pode ver aqui no estado de São Paulo, de Minas Gerais, de Goiás, de Mato Grosso, do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Nós temos aí uma grande incidência desses casos. E por que nós temos muito dengue no Brasil, né? Porque o nosso país fornece, de certa forma, condições climáticas ótimas para o desenvolvimento do mosquito. Então o mosquito tem temperatura, que é o calor, né? Aliado às chuvas, que fornece a água para que ele possa se multiplicar, né? E muitas vezes entulhos, lixos, má conservação de imóveis, má conservações de lugares públicos podem fornecer, né, a estrutura para que essa água fique represada e aí o mosquito possa se reproduzir. Então sempre é importante, de novo, destacar a importância de nós cuidarmos tanto do nosso lar, né, como nos nossos arredores, olhar as calhas de água, olhar se tem garrafas, se tem alguma coisa que possa deixar a água parada, né? E não só dentro das nossas casas, olharmos ao nosso redor. Às vezes estamos numa praça pública, em algum lugar, e às vezes alguém descartou alguma coisa que possa, né, pode ter essa capacidade de armazenar água. Então, compete a nós, sim, tirar aquilo, jogar no lixo, dar um devido fim, né, aquele objeto que possa estar ali, jogar realmente no lixo, descartar de forma eficiente aquilo, tá? Quando nós olhamos a distribuição da outra doença, que é o chikungunya, no Brasil, nós vemos que ela tem uma maior incidência nos estados da região do Nordeste e também em Minas Gerais, Rio de Janeiro e em Goiás. No nosso estado nós temos casos, tá? Entre 1 a 10 casos para cada 100 mil habitantes. Isso quer dizer que nós temos ainda, né, essa figura é de 2022, mas nós temos ainda uma incidência relativamente baixa da doença, tá? Mas a gente não deve acreditar que temos poucos casos, então eu não preciso me preocupar.
Na verdade, a gente tem que se preocupar para tentar manter os poucos casos, para tentar até diminuir esses casos, né? Por quê? Porque o mosquito transmissor está aí. A gente vê com dengue. Então, se a gente tem dengue, a gente tem mosquito transmissor no nosso estado. Só falta o quê? Mais casos de dengue sendo inseridos para que mais mosquitos sejam infectados e aí eu tenha uma distribuição ou uma incidência maior dos casos. Por isso é importante sempre o, o cuidado, né? Quanto menos mosquito eu tiver, menos casos das 3 doenças eu vou ter. Porque se é o mosquito que transmite e eu consigo, perdão, eu consigo diminuir esses mosquitos, né? Eu vou diminuir também os casos. E Zika? Bom, Zika, nós também temos uma quantidade, eu digo no estado do Mato Grosso do Sul, né? Nós temos uma quantidade de casos relativamente pequeno, entre 1 a 50 casos por cada 100 mil habitantes. Os casos se concentram também nas regiões dos estados, né, da região nordeste do país, mas também na sudoeste, tá? Sudeste, falei errado, nas regiões sudeste, perdão, onde nós temos também bastantes casos já no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, no estado de Goiás, mas muito grande, principalmente no estado da Bahia, tá? Nós temos bastante casos de Zika. Então no nosso estado nós não temos muito. Então, devemos nos preocupar? Sim, devemos nos preocupar. Por quê? Porque, como eu disse, nós temos o vetor, nós temos o mosquito. Então, se começar a ter mais e mais casos, nós vamos ter cada vez mais mosquitos contaminados e mais chance de transmissão. Então, quanto mais cuidado nós tivermos de eliminar focos, de eliminar possíveis criadouros desse mosquito, menos casos, não só de dengue, como de Zika e chikungunya, nós vamos ter no nosso estado. Tá? E uma coisa importante de dizer, né, eu mostrei aqui algumas figuras, alguns mapas, né, quando um indivíduo viajar para outros estados, aonde tem a doença, né, se eventualmente, a gente vai falar um pouquinho aí de sintomas, mas se eventualmente ele volta para aqui, para o estado, e apresenta sintomas da doença, ou sintomas que ele possa pensar, acho que pode ser chikungunya, acho que pode ser dengue, é importantíssimo procurar um centro de saúde, procurar um médico de confiança, ou o Sistema Único de Saúde, vai até o posto de saúde, né? E informe, né, que você esteve, né, por um período X tempo em outro estado, né, que, né, o profissional de saúde ali vai entender, vai averiguar se é um estado que tem muito caso de chikungunya ou de Zika, até para que ele consiga fazer uma boa identificação e um bom diagnóstico da doença. Então, sempre é importante, quando tiver sintomas, procurar sim o sistema de saúde e falar, olha, eu estive um período em tal região e eu sei que essa região, pelo que eu aprendi, ela tem muitos casos de Zika, por exemplo, será que eu posso estar com Zika? Ou tem casos de chikungunya naquela região, será que pelos meus sintomas eu posso estar com chikungunya? Tá? Isso é bastante importante. Bom, quais são os sintomas da dengue, né? Então, os sintomas da dengue, como eu falei, as 3 doenças elas vão ter alguns sintomas parecidos, mas nós vamos ter alguns pontos que também diferem, que nos ajuda a identificar se é uma ou outra, tá? Basicamente, as 3 doenças são doenças febris agudas. Então, um sintoma muito característico da dengue é a febre. Então, eu vou ter febre, dor de cabeça, um pouco de dor nos olhos, atrás dos olhos. Não sei quem de vocês já teve dengue, mas
Quem teve dengue relata que essa dor nos olhos é no fundo dos olhos e é uma dor bastante intensa e recorrente, né? É bem atrás dos olhos, tá? Diminuição do apetite. Algumas pessoas podem apresentar náuseas, dor muscular e cansaço, tá? E dor articular. Mas a dor articular é relativamente leve ou moderada. Então, a pessoa pode sentir, sim, um pouco de dor. Quando eu falo dor de articular, é dor nas juntas mesmo, né? Ali no cotovelo, nos joelhos, né? No ombro, nos dedos. Então, é uma dor articular, né? Uma dor nas juntas. Mas ela, apesar dela ser, né? A pessoa reclamar daquela dor, ela não é tão intensa, ela geralmente é leve ou moderada. E pode ter também manchas vermelhas. E no final, já quando está na fase de cura da doença, pode apresentar muita coceira no corpo, tá? Uma característica importante na dengue é que a dengue leva à diminuição das plaquetas no sangue, que são pequenos restos celulares, porque ela não é uma célula propriamente dita, mas são fragmentos celulares que ajudam na coagulação do sangue. Então, quando eu me corto, quando acontece alguma lesão ali, são as plaquetas que vão ajudar a formar aquela casquinha, aquele coágulo, né, para diminuir o sangramento. O problema é que na dengue, essas plaquetas podem diminuir severamente. E isso faz com que eu perca muito da capacidade de controle de sangramentos. Tá? Então, alguns pacientes podem evoluir porque a gente chama de dengue hemorrágica. Ou, hoje se fala muito mais em choque por dengue, tá? Ou dengue com complicações. Mas é uma dengue que pode ter algum evento de hemorragia. Então, eu vou ter diminuição da plaqueta, um aumento da inflamação ali no corpo, que pode levar ao choque, né? O choque, quando a gente fala, não é choque elétrico, né? É uma descompensação fisiológica de vários parâmetros do corpo, né? Débito cardíaco, né? Batimento cardíaco, respiração, funcionamento dos órgãos, que pode levar a pessoa a óbito. Tá? Então, quais os sintomas que eu devo ficar mais preocupado se eu tiver com dengue? Quais sintomas eu posso perceber ou me fazer pensar que eu posso estar tendo uma complicação por dengue, que eu possa estar tendo uma doença mais severa ou uma forma mais complexa ou mais grave da dengue? Então, confusão mental, até perda de consciência, vômitos intensos, pulso fraco. Uma coisa muito comum nas pessoas com sintomas de dengue grave são as dores abdominais. Então a pessoa sente muita dor abdominal, tá? Perdão. Sangramento de mucosa, tanto do nariz como da boca, boca seca e muita sede, dificuldades para respirar, tá? Todos esses eventos podem estar associados a uma complicação do dengue, ou seja, uma dengue com características mais graves. E é de extrema urgência, né, procurar um sistema de saúde, procurar um hospital, né, para poder ser avaliado e tomar as medidas, né, de saúde apropriadas, porque essa condição, como eu disse, pode levar o paciente a óbito. Tá? Então precisa ser muitas vezes mantido em internação, precisa ser observado, alguns casos precisam até ser levados à unidade de tratamento intensiva, que é a UTI, né? Então a gente tem que ficar alerta com respeito a uma gravidade da dengue, tá? Bom, e os sintomas da chikungunya? Semelhante ao dengue, ela também vai ter febre de início rápido, tá?
manchas vermelhas no corpo, mas menos incidente que no dengue, algumas dores musculares, mas as dores musculares e as dores das articulações, que são as juntas, essas sim, no chikungunya, são muito intensas. A palavra chikungunya, numa tradução literal dela, é aquele que se dobra. Por quê? Porque as dores articulares são tão intensas que a pessoa começa a se arquear, fica dobradinha assim, como se fosse quase uma posição fetal, para diminuir, né, as dores nas articulações. Então, apesar de que no dengue eu também tenho dor articular, no chikungunya a dor articular é muito grande, porque nós sabemos que há uma inflamação ali das membranas relacionadas à articulação. Tá? Então, nós temos umas dores muito intensas, dores musculares muito intensas, mas também as dores articulares são muito intensas, que podem levar até mesmo à deformação das articulações. Então, a gente vê aqui umas figuras, olha, os dedos aqui dessa senhora com, né, algumas deformações articulares, nos pés também, nos joelhos. Olha como está inflamada essa mão dessa senhora, né? E das articulações. Então, no chikungunya, as dores articulares são muito intensas. Então, isso já me permite identificar se é um caso de dengue ou se é um caso de suposto chikungunya. Claro que o hospital, né, vai conseguir avaliar, o médico vai conseguir avaliar. Olha, isso daqui é no início, aqui já no final, depois que a inflamação saiu, mas olha como comprometeu muitas articulações ali das mãos dessa senhora. Tá? E a zika? A zika, semelhante à dengue e à outra, também tem febre, tá? Dor de cabeça, mas vai ter algumas características comuns do zika, que são a vermelhidão dos olhos, então essa parte branquinha do olho ali, ela fica bastante vermelha, bastante irritada, muitas vezes a pessoa fala que coça muito os olhos, tá? Podem aparecer inflamações dos gânglios, ou seja, aquelas ínguas, né? Tanto no pescoço como nas regiões das axilas, tá? E uma coisa que não era, tem nas outras duas, mas não era tão comum, né? São as manchas vermelhas no corpo. No Zika, as manchas vermelhas do corpo acontecem no corpo inteirinho e são muito mais visíveis, com uma coceira muito maior, uma dispersão pelo corpo muito maior, muito mais intenso e causa muita coceira, muito prurido, né? Então é uma característica que a pessoa reclama muito, tá coçando demais, tá? Isso pode, né, aliado a esses outros sintomas, pensar na possibilidade de uma doença causada pelo vírus da Zika, tá? Diferente do chikungunya, as dores musculares e as dores, os inchaços e as dores articulares ou musculares são mais leves ou moderadas, semelhantes lá ao que a gente tinha na dengue. Então aqui, olha, a gente tem alguns exemplos do rush, né, dessa vermelhidão e essa coceira do Zika, aqui já começando aqui na região do pescoço dessa moça, aqui nas pernas e nos braços, né, na palma da mão, nas costas do indivíduo, vocês conseguem ver uma vermelhidão bastante grande. Bom, eu trouxe aqui um quadro para a gente diferenciar, né, a dengue, a zika e a chikungunya. A febre, ela vai estar presente nos três, mas no zika geralmente é mais baixa, no chikungunya é mais alta, de início imediato, e na dengue também de início imediato. As dores articulares muito mais comuns no chikungunya, mais leves no zika, moderadas no dengue. As manchas vermelhas, muito comum, sempre presente no zika, podem se apresentar no chikungunya, mas demora mais, e no dengue podem estar presentes. A coceira pode ser mais intensa no zika,
pode ser mais leve no chikungunya e pode ser leve e estar presente na dengue. A vermelhidão nos olhos pode estar mais presente no Zika e no chikungunya, mas geralmente não está presente na dengue. Então, com isso, a gente mais ou menos consegue saber. Com isso, eu não estou dizendo que, então eu vou me diagnosticar e eu mesmo vou me tratar. Não, para que eu conheça os sintomas, né? Para que a gente saiba, olha, eu estou sentindo isso, tudo, e até mesmo para chegar ali no centro de saúde, para falar realmente, olha, eu estou sentindo isso, está tendo muita coceira, meu corpo inteirinho está vermelho, ou meus olhos estão vermelhos, né? A gente ter essa informação, conhecer os nossos próprios sintomas, para que quando nós cheguemos na frente do profissional da saúde, nós até possamos relatar bem o que nós estamos sentindo, para que ele também possa fazer realmente um bom diagnóstico e começar o tratamento, começar ali as prescrições, o que é preciso ser feito para poder ajudar a controlar. Tá? Nós não temos tratamentos como assim, eu dou um antibiótico, ou eu dou tal remédio. Não existe isso, até porque são vírus, então não funcionaria um antibiótico. Mas não tem um tratamento exato, né? O que a gente tem é o uso de alguns medicamentos para retirar esse desconforto, né, dos diferentes sintomas e uma boa hidratação, bom descanso para que o corpo então reaja e consiga eliminar a doença. Mas, de novo, é importante, principalmente quando estiver com dengue, observar se há um agravamento dos sintomas. E se eles estiverem presentes, voltar imediatamente ao centro de saúde, ao posto de saúde, ao hospital, para que sejam tomadas as devidas providências, tá? Então, como eu disse, o tratamento, né, sempre é importante procurar o atendimento médico quando iniciar os sintomas, tá? Realizar esse tratamento que o médico falou. Então, se ele falou para tomar o antitérmico, né, que é para tirar a febre, algum remédio para evitar diminuir um pouco do desconforto das dores musculares, então isso é importante. Beber muita água. Alguns pacientes que tiverem mais dificuldade podem, às vezes, ser requeridos a fazer uma reposição do líquido intravenosa, tomar o famoso soro, né? É importante a pessoa fazer repouso para que o corpo consiga, então, combater, tá? Usar a medicação que o médico prescreveu e evitar alguns tipos de medicação. A gente sabe que, por exemplo, na dengue, nós devemos evitar, ou seja, não devemos tomar em hipótese alguma, quando estivermos com dengue, remédios à base de ácido acetil salicílico, que são o remédio o princípio ativo da aspirina. Então, não é um remédio que se deva tomar quando se está com dengue, tá? Então é importante isso. Vocês devem ver na televisão, esse remédio é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Por quê? Porque provavelmente ou contém ácido acetil salicílico ou outro composto que pode então causar algum problema, né? Alguma piora no quadro da dengue. Então, isso é bastante importante. Não usar, evitar o uso de ácido acetil salicílico quando estiver com dengue. Então, se já tiver com suspeita, nossa, tá parecendo que eu tô com dengue, é febre, dores atrás dos olhos, tem essas manchas vermelhas, não tomar, então, o ácido acetil salicílico ou aspirina, tá? Procurar, antes de tomar qualquer remédio, procura o posto de saúde, procura o médico, procura a unidade, né, a UPA, né, de pronto atendimento, para que sim, o médico avalie e possa dar, então, quais são os remédios que você deve realmente
tomar, qual é a prescrição que você deve fazer, ok? Bom, além do cuidado com a nossa própria saúde, nós também temos que tomar cuidado para que essas doenças, essas 3 doenças, não progridam, não avancem, né? E como eu disse, a estratégia mais importante é reduzir o mosquito. Por quê? Porque se é uma doença transmitida por mosquito, se eu tiro o mosquito da jogada, ou se eu diminuo grandemente a circulação do mosquito, logo eu vou ter uma diminuição da doença. Então, o manejo é importante no manejo integrado dos vetores. Então, controles, né? Esses controles geralmente são feitos pelas prefeituras, pelas vigilâncias epidemiológicas, tá? Que eles vão jogar, às vezes, algum produto químico, algum produto hormonal, algum produto biológico para tentar controlar. A educação ambiental, proteção individual e métodos caseiros, então, tirar realmente usar, né, repelentes, usar roupas que protegem, né, tentar se proteger e educar também as pessoas. Falar, olha, tem que evitar isso, tem que evitar aquilo. E a outra coisa importante são as eliminações dos criadouros. Então, observar toda semana, né? Gaste ali uns 15 minutos toda semana para olhar o seu quintal. Tem garrafas? Tem algum pote que possa estar guardando água? Tem alguma superfície que possa estar armazenando água? Olhar as calhas, às vezes o indivíduo mesmo não consegue, né, pela idade, mas chamar alguém, dar uma olhadinha nas calhas, ver se elas estão entupidas, porque o entupimento pode gerar, né, acúmulo de água, e esse acúmulo de água fazer com que os mosquitos se proliferem, tá? Então, esses cuidados são importantes. Aqui tem uma casinha, né, com os cuidados que nós temos que ter, né? Verificar se as caixas de água estão tampadas, limpar as bandejas de água, principalmente do ar-condicionado, que às vezes a gente nem vê, colocar areia nos pratos de planta, limpar as grades, né? Cobrir a piscina, sempre tratar a piscina com produtos com cloro, que isso vai diminuir ou vai impossibilitar a proliferação de mosquitos, recolher lixos, limpar bandejas ou retirar qualquer utensílio que possa manter água, né? Limpar as calhas. Então, todos esses cuidados, se todos fizermos esses cuidados nas nossas casas, a incidência do mosquito vai diminuir e, por consequência, a incidência das doenças transmitidas por esse mosquito também vai diminuir, tá? O uso de inseticidas comerciais e caseiros é bastante interessante, só tomar cuidado com animais e com crianças, porque eles podem conter soluções tóxicas ou compostos tóxicos que podem contaminar ou criar irritação nos olhos, ou até mesmo coisas mais graves em crianças ou animais. Uma coisa bastante interessante que tem se mostrado eficiente é o uso de vinagres de álcool em ambientes domésticos. Colocar então um potinho, um pratinho com um pouquinho de vinagre de álcool em lugares afastados sim de crianças e cachorros, né, em animais, para que eles não consumam ali, tá? Mas o vinagre de álcool ele ainda é menos problemático, mas mesmo assim evitar o contato deles com crianças e animais. Mas esse vinagre de álcool, quando evapora, né, o odor dele consegue afastar um pouco os mosquitos. Então é uma alternativa interessante aí para a gente fazer nos nossos lares. O uso de repelente, sempre que for para áreas que tiverem muito mosquito ou lugares que tiverem muita incidência, é importante usar, né? Sempre lembrar que ele tem um tempo de duração, né? Então não é passou uma vez, precisa passar pro resto da vida. Passou uma vez, tem que ver, alguns duram 2 horas, outros 4 horas, às vezes até 6 horas, mas é preciso ficar repassando, né? Reaplicando esses repelentes, tá? E recentemente nós tivemos
a, a, a produção de uma vacina contra a dengue, tá? Ela se mostra bastante eficiente. Alguns estudos do Ministério da Saúde mostram que uma eficiência de mais de 80% contra os 4 sorotipos, porém ainda nós não temos nenhuma vacina nem para Zika, nem para chikungunya. Tá? Então, fique de olho, ainda não está disponível para todas as pessoas a vacina da dengue, mas a tendência é que com o passar do tempo, com o passar dos anos, ela seja produzida em maior escala e todas as pessoas possam então ter acesso à vacina. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, mandar e-mail, tá? Obrigado e é isso.